Meus caríssimos alunos, cá estamos de volta, dando continuidade às nossas aulas, aos nossos encontros. Hoje a temática principal se volta para a jornada do psicanalista, em termos de formação, em termos de desempenho da própria profissão. Observem, ao longo das reflexões de hoje, algumas habilidades necessárias para o exercício dessa profissão com uma boa qualificação. Habilidades estas que precisam ser desenvolvidas durante o curso, ao longo do curso, e depois durante o exercício da própria profissão. Cada vez mais estamos nos aproximando da nossa finalização e eu passo a destacar algumas habilidades que são necessárias para garantir resultados exitosos, para garantir um trabalho de qualidade. Estamos a falar do legado freudiano, estamos a falar das teorias de Freud, de modo especial hoje a respeito da jornada do psicanalista, do terapeuta em formação, habilidades necessárias para um bom trabalho. Observem algumas que hoje abordaremos. Habilidade de identificar mecanismos de defesa em nossos procedimentos, em nossa experiência de autoconhecimento. Observem mecanismos de defesa, observem capacidade de introjeção, capacidade de criatividade necessárias ao nosso trabalho, capacidade no campo da ética pessoal, profissional. Esses são os temas que nós abordaremos no dia de hoje. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho, uma boa disposição e vamos aos nossos recursos didáticos e pedagógicos, dentro do combinado. A partir do 8º módulo, estou a intensificar o volume das informações, mesmo porque, em finalizando, aquilo que eu entendo que deva chegar ao conhecimento de vocês, não poderia poupá-los. Isto é, não poderia deixar de apresentar, para que vocês tenham uma visão totalizante, uma visão abrangente das informações necessárias a uma boa performance. Então, vamos às reflexões e vamos aos recursos didáticos e pedagógicos. Bem-vindos, bom trabalho. Bom dia. Pensamento de hoje: só se pode atingir a um grande êxito quando nós somos fiéis a nós mesmos. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem com a beleza dessa natureza. Só se pode atingir a um grande êxito quando somos fiéis a nós mesmos. Vamos à nossa reflexão de abertura. No mundo contemporâneo, onde a sociedade é marcada pela constante busca por sucesso e reconhecimento, a psicanálise oferece um olhar profundo sobre a importância de sermos fiéis a nós mesmos. O grande êxito em qualquer aspecto da vida só pode ser alcançado quando estamos em sintonia
com nossa verdadeira essência. A base para ser fiel a si mesmo começa com o autoconhecimento. Conhecer nossas verdadeiras motivações, desejos e limites nos permite viver de forma autêntica. A psicanálise nos ensina a mergulhar profundamente em nosso consciente, inconsciente, revelando aspectos de nossa personalidade que muitas vezes estão ocultos. A prática da introspecção, da análise pessoal, são ferramentas imprescindíveis para desvendar quem realmente somos. No mundo contemporâneo, muitas vezes somos pressionados a atingir padrões irrealistas de perfeição. A psicanálise nos convida a aceitar nossas imperfeições, limitações, como parte essencial de nossa identidade. Reconhecer e aceitar nossos defeitos nos liberta da necessidade de agradar a todos e nos permite viver de acordo com nossos próprios valores e princípios. Esta aceitação é fundamental para a construção de uma autoimagem saudável e verdadeira. Ser fiel a si mesmo envolve a expressão autêntica de nossos sentimentos e pensamentos. Na psicanálise, aprendemos que reprimir emoções pode levar a conflitos internos e a uma luta e a uma vida de insatisfação. É importante encontrar maneiras de expressar nossas emoções de forma saudável e construtiva, seja por meio da fala, da escrita ou de outras formas de expressão criativa. A autenticidade na comunicação fortalece nossos relacionamentos e nos permite viver de acordo com nossa verdade interior. A fidelidade a si mesmo, a nós mesmos, muitas vezes exige a coragem de tomarmos decisões difíceis. Isso pode significar dizer não a situações ou pessoas que não estão alinhadas com nossos valores ou fazer mudanças significativas em nossas vidas para seguir um caminho mais autêntico. A psicanálise nos ajuda a entender, a enfrentar nossos medos quando fornece o suporte necessário para fazer escolhas que refletem nossa verdadeira essência. Por fim, ser fiel a nós mesmos implica alinharmos nossos pensamentos e sentimentos e ações. Muitas vezes podemos nos encontrar em situações onde agimos de maneira contrária ao que realmente sentimos ou pensamos. Esse desalinhamento pode causar grande desconforto e insatisfação. A psicanálise nos incentiva a buscar a congruência interna, onde nossas ações refletem genuinamente nossos pensamentos e sentimentos, resultando em uma vida mais harmoniosa e gratificante. Finalmente, alcançar o grande êxito na vida está intrinsecamente ligado à nossa capacidade de ser fiel a nós mesmos. A psicanálise do mundo contemporâneo nos oferece ferramentas valiosas para explorar, aceitar e expressar nossa verdadeira essência. A nos comprometermos com o autoconhecimento, a aceitação de nossas imperfeições, a expressão autêntica, a coragem para tomar decisões difíceis e o alinhamento entre pensamentos, sentimentos e ações, nos tornamos capazes de viver uma vida de autenticidade e realização. Lembre-se sempre, só se pode atingir a um grande êxito quando somos fiéis a nós mesmos. Pensemos nisso. Esse pensamento ele é significativo e deve acompanhar a nossa jornada. Primeira fidelidade a ser trabalhada por cada um de modo pessoal e de modo profissional, essa fidelidade a nós mesmos. Para sermos fiéis a nós mesmos, precisamos descobrir quem somos, o que queremos, o que buscamos, nossos propósitos, nossos valores, nossa visão de mundo, nossa filosofia de vida, de existência,
o que nos conduz, o que nos alimenta, o que nos permite caminhar cada dia, acordar cada dia e continuar a investir em nossos propósitos. Vamos à mitologia. Na mitologia, faremos o que sempre fazemos. Primeiro o movimento, outros movimentos dentro do tempo do estudo de vocês. Hoje, Hades e o submundo na psicanálise. Uma forma de superar os mecanismos de defesa. Hades, o deus grego do submundo, simboliza a confrontação com o desconhecido e a aceitação da morte como parte essencial da vida. Em psicanálise, essa jornada ao submundo pode ser comparada à superação dos mecanismos de defesa pessoal, uma vez que ambos envolvem enfrentar aspectos sombrios e desconhecidos da nossa psique. Hades representa o submundo, um reino de sombras e mistérios. Na psicanálise, esse submundo é análogo ao inconsciente, onde residem nossos desejos reprimidos, medos e traumas. Confrontar Hades é, portanto, um convite para explorar nosso inconsciente, enfrentando o desconhecido que muitas vezes evitamos. Essa jornada nos desafia a abandonar nossas ilusões e encarar a verdade sobre nós mesmos. Uma reflexão muito interessante, profunda, vale a pena. Continuidade por conta de vocês. Apresento brevemente, em forma de uma preleção, uma fala curta, proposta da terceira aula desse módulo 8º, uma visão geral. Observe na lateral as notas, vamos ver se é possível, me acompanhe. O pensamento de hoje: não se pode atingir a um grande êxito quando somos fiéis, só se pode atingir um grande êxito quando somos fiéis a nós mesmos. Nós vamos trabalhar então, nós temos 5 artigos, temos 5 mapas mentais que fazem o conteúdo principal do nosso vídeo aula. As temáticas que irei abordar: identificar e superar mecanismos de defesa pessoal. Ele exige um trabalho nosso reflexivo, um trabalho nosso diário. Aqueles candidatos ao exercício da psicanálise, ao exercício da profissão, e os demais alunos que aqui estão em busca de um olhar diferente a respeito da realidade, como é significativo aprender, fazer esse exercício. Nas primeiras aulas, ofereci a vocês pacotes, uma série de exercícios de identificação e superação, identificação dos mecanismos de defesa que nós temos. Nós desenvolvemos esses mecanismos desde a nossa infância, quando nós estamos descobrindo a realidade externa, quando nós estamos experimentando o mundo que nos acolhe, quando nós estamos buscando a nossa sobrevivência. Nós criamos mecanismos de defesa junto aos primeiros cuidadores: mãe, pai, família, irmãos, os cuidadores mais próximos. Identificar e superar é uma espécie de autoavaliação, de autoconhecimento. Segundo tema, que será abordado hoje: introspecção e reflexividade. Dominar a introspecção, dominar a reflexão, depende de um exercício diário. Capacidade de abandonar o entorno, barulho, abandonar os motivos externos, as distrações, se concentrar, experimentar um mergulho no sentido de uma introspecção, de um olhar para dentro, é um exercício, mais uma habilidade a ser adquirida pelo candidato, pelos nossos alunos, por vocês. Jornada do analista, estamos a comentar em tempo
tempo de formação, em tempo depois de continuidade após a formação continuada. Voltamos a repensar, a refrisar o espaço da autoanálise necessário, autoanálise acompanhada de criatividade terapêutica, em muitos momentos dentro da metodologia, dentro da associação livre, dentro dos recursos, das estratégias que você utiliza na terapia. Muitas vezes tem que se trabalhar com criatividade para se atingir resultados. E, finalmente, a questão da ética na autoanálise. Esse é o mundo que nós vamos trabalhar hoje. Falamos agora há pouco de Hades e o submundo da psicanálise, o submundo do inconsciente, a ser perscrutado. As leituras psicanalíticas sempre vão naqueles eixos estruturantes combinados, consensados com vocês, para nos permitir uma progressão na aprendizagem da psicanálise. Então, leituras psicanalíticas. Sempre uma visão a respeito de uma personalidade, uma visão da sexualidade, uma visão da psicologia da aprendizagem, uma visão das psicopatologias, uma visão da bioética, visão das neurociências, uma abordagem em resenhas, uma abordagem em terapias analíticas, 4 ou 5, de um modo especial LGBT+, uma visão da psicanálise em diálogo com o entorno, uma visão da psicanálise em diálogo com as tradições religiosas, estudos de caso. Esses são os eixos estruturantes das nossas leituras psicanalíticas. Em se apresentando, vamos para as redações temáticas. Hoje, de modo especial, uma proposta a respeito do ego e navegação na complexidade digital. Sempre estamos a atualizar a psicanálise para os tempos de hoje, contemporâneo. Uma outra temática, superego e mudanças nos padrões morais. É um campo da moral muito agitado, muito complexo, importante. Estar sempre a refletir no superego e as mudanças dos padrões morais. Uma outra temática, conflitos entre o id, ego e superego, na identidade de gênero. Está bem localizado. Quarta temática, narcisismo e fortalecimento do ego, onde estão os limites falsos e verdadeiros do narcisismo. E influências da tecnologia no desenvolvimento do superego. Perfeito? Aqui eu tenho algumas considerações interessantes mostrar para vocês de saída. O que seria interessante observar durante o encontro, a aula de hoje. Depois eu passo a apresentar os recursos didáticos e pedagógicos. Observem estratégias inconscientes que nós temos e que se manifestam e que se expressam nas nossas relações conosco mesmos e nas relações interpessoais. Precisamos estar atento às nossas estratégias inconscientes, desde a infância. Aqui, logo em seguida, a experiência da infância é um cesto, é um celeiro que ajuda a explicar as estratégias inconscientes que adotamos ao longo da adolescência e da vida adulta. Necessário um processo de conscientização. Por isso, essa reflexão que eu digo, diária, todos os dias, uma reflexão, um momento de introspecção, um momento de autoanálise, se torna necessário. Necessário e imprescindível. Estarmos atentos às nossas características, estarmos atentos no desenvolvimento de nossas características, que são plantadas nos terrenos das crenças que nos alimentam, crenças essas que geram atitudes. Precisamos estar atentos a essas características que nós carregamos desde a infância
a partir da influência de nossos pais, parentes, primeiro ambiente geográfico em que vivemos, rua, bairro, cidade, estado, país, países. Estamos sempre acumulando, estamos sempre carregando novas informações. Como é importante nos darmos conta dessas características que acontecem ao longo de nossa história. Muitas características são benéficas, muitas características podem nos alienar de nós mesmos, podem nos distanciar de nós mesmos. Um outro pensamento, sempre pensar o próprio lugar, onde eu me encontro, nas minhas condições, nas minhas relações, no meu fazer diário, pensar o próprio lugar, pensar o meu lugar. É importante que a gente se dê conta das influências externas que nos movimentam, que nos condicionam, que provocam nossos mecanismos, influências externas. Interessante observar os imperativos da formação desde a infância, influências maternas, influências paternas, influência de parentes, de amigos, influência da escola, imperativos da formação. Um outro tema, clareza e desafios em relação à transferência, à neutralidade, isso já em falando da psicanálise. Conhecer bem, dominar bem o processo de transferência da parte do analisando, conhecer bem o processo de contra-transferência da parte do analista, entender o lugar da neutralidade no trabalho terapêutico e se dar conta, domínio do setting, manejo do setting em termos de ambiente físico e ambiente psicológico. Uma outra característica, um outro elemento importante, cada vez mais se dar conta dos processos psíquicos que experimentamos nós e que nós vamos nos dar conta da existência dele, dos nossos analisandos, quais processos psíquicos experimentamos, se dar conta de intervenções, muitas vezes exigindo criatividade da nossa parte, se dar conta de reações e limitações, ou limitações e reações pessoais, profissionais, necessidade no exercício da função da confidencialidade, respeito e integridade, e essa capacidade de refletir diariamente a respeito da nossa prática terapêutica, a respeito de nossas decisões. Perfeito? Fiz um roteiro para vocês, adotei agora ao longo do 8º módulo, uma espécie de síntese dessa reflexão nossa de hoje. A jornada psicanalítica é uma rica fonte de autoconhecimento e transformação pessoal. Um pouco desse comentário meu se encontra nessas temáticas. Identificar e superar mecanismos de defesa, eu preciso saber quais são esses mecanismos. Então eu preciso me dar conta das estratégias inconscientes que existem em meus mecanismos, dar conta da presença significativa desses mecanismos desde a infância. Para superar os mecanismos, eu preciso me tornar consciente deles. Quando se fala da introjeção, é aquilo que eu dizia das crenças e atitudes, crenças e valores que incorporamos pelos outros no primeiro momento e depois por nós mesmos, quando podemos fazer as nossas escolhas. Precisamos sempre pensar a nossa prática, pensar a nós mesmos, nos darmos conta das influências externas, culturais, políticas,
tradições religiosas, formação que deram a nossos pais, da parte da minha mãe, formação que deram ao meu pai, significativas, que influenciaram a nossa educação, identificar essas influências externas do pai, formação da mãe, a minha formação, as influências externas que eu recebi no meu processo de formação, quanto à jornada do analista, do psicanalista, que interessante, não estou a falar coisas novas, apenas frisando, apenas aprofundando, apenas conscientizando, diria uma formação de excelência, uma formação de qualidade para o analista, envolve uma jornada boa de estudo teórico, muitos estão na seriedade dos estudos, eu diria que quem entrou no mundo da psicanálise entra num mundo que se alimenta de modo especial pelas muitas leituras, então uma longa jornada de estudo, a vida toda, acompanhando revistas, acompanhando workshops, acompanhando formação continuada, uma longa jornada de estudo. Diria a vocês que a minha sensibilização, a minha iniciação, ela pode ser vista, evidentemente, a brincar com vocês, apenas como prolegômenos, apenas como uma iniciação. Evidente que o meu trabalho é de despertá-los, de mostrar a beleza da psicanálise, de trazer a vocês os conceitos básicos, mínimos e necessários, para que você possa articular o idioma da psicanálise, para que você possa transitar no mundo da psicanálise. Lembre-se das florestas, das primeiras aulas, dos contos, das lendas, das figuras de linguagem. Aprender a andar na floresta da psicanálise é aprender a identificar o nome das árvores, o nome desse universo que se apresenta com vegetação, com animais, com uma natureza muito rica. Então, lugar, a importância do estudo teórico. Segundo item, análise pessoal. Dizia recentemente, de um modo folclórico, que eu vejo na análise pessoal o espaço da experiência clínica para o estudante candidato a profissional em psicanálise. Experimentar a psicanálise pessoal é experimentar um estágio clínico, é experimentar a metodologia, é experimentar as técnicas na própria pele, na própria vida. Muitos dizem que nós conseguimos trabalhar no mercado casos em psicanálise que tem o tamanho da nossa análise pessoal. A nossa análise pessoal nos permite atingir uma maturidade. É dentro dessa expertise, dentro dessa maturidade, é que nós caminhamos com o nosso trabalho terapêutico. Muitas vezes, já lhes disse, existem casos em que você, profissional, num processo de supervisão clínica, dirá: preciso encontrar um outro profissional com mais experiência, com mais conhecimento, com mais expertise, com mais know-how, para dar continuidade ao meu analisando. O mesmo processo, apenas uma comparação, acontece no campo da música. Me lembro quando estudava, tive um professor que me iniciou, um professor polonês, que me iniciou nos primeiros passos do piano. Chegou o momento que ele mesmo me disse: João, vou lhe recomendar um outro professor, porque até aqui atingi as minhas limitações. Daqui para frente, você precisa de alguém com maior expertise. O mesmo fenômeno acontece na psicanálise.
acontece nos tratamentos terapêuticos. Você vai se dar conta em que, em alguns casos, você não tem as habilidades, as competências necessárias para conduzi-lo até o final. Precisará muito da supervisão clínica e, a depender, recomendo que você procure fulano, ciclano, beltrano, que tenha uma experiência maior nessa área, nesse assunto, nessa complexidade. Então, importante a experiência da análise pessoal na perspectiva do estágio clínico. Um outro elemento que faz parte de uma formação honesta, a supervisão clínica. Em se formando, em se titulando psicanalista, no tratamento dos casos dos analisandos, estar sempre acompanhado de um profissional com experiência, com expertise. Nós chamamos de supervisão clínica, essa experiência de troca de informações. E recomendo, faz diferença. Também você, passando pela formação teórica, passando pela análise pessoal, evidentemente dentro da análise pessoal se encontra a autoanálise, passando pela supervisão clínica, garantir a sua afiliação a uma associação. Associação, porque é nesse lugar da associação que você vai encontrar os seus pares e que você vai dar continuidade à sua formação. Nós chamamos de formação continuada, ad infinito, ao longo do exercício da sua profissão. Perfeito? Temos os desafios da prática clínica, saber lidar com a transferência do analisando, saber lidar com a sua contra-transferência, saber o lugar da neutralidade e o manejo do setting terapêutico em termos físicos e psicológicos. Aprendizagem sempre, autoanálise e criatividade, desenvolver essas habilidades, entender muito dos próprios processos psíquicos, saber se adaptar às intervenções terapêuticas, trazendo a criatividade com possibilidade de saídas, e o lugar da ética, confidencialidade, respeito e integridade. Perfeito? Então passo agora a apresentar os documentos que vão orientar o nosso trabalho. Passo primeiramente pelos mapas, estarão em anexo no encontro de hoje, apenas mostrando o conteúdo deles, identificação e superação dos mecanismos de defesa, muitas informações interessantes aqui dentro, origem freudiana da ideia dos mecanismos, a função protetora, variedade de mecanismos, consciência e inconsciência, adaptação versus patologia. Vocês seguirão um material muito interessante, dei um olhar principalmente nessa última coluna. Um outro mapa, introspecção e reflexividade, também tem muito material interessante. Observe de modo especial essa coluna que estou a mostrar a vocês, onde nós temos uma organização dos conceitos: autoconhecimento, autopercepção, emoções e sentimentos, motivações internas, consciência de si, e vai na sequência. Um outro mapa mental, a jornada do analista, também valorizem essa coluna que desce a detalhes. Então aqui só o primeiro bloco, a questão do conceito de introspecção, autoconsciência, honestidade, feedback externo, registro e reflexão, e vocês vão fazendo a leitura por aqui, é muito interessante, para se criar uma familiaridade. Temos o outro, autoanálise e criatividade terapêutica, a mesma questão. Então, quanto à autoanálise, autoobservação, reconhecimento de padrões, reflexão profunda, diário de pensamentos, aceitação, e façam a leitura por essa coluna que acaba caracterizando os conceitos. Ajuda na compreensão. Com calma, o material está em anexo para vocês. E última, ética na autoanálise,
Aqui, curiosamente, primeiro, honestidade com você mesmo, respeito aos limites, responsabilidade pessoal, questão da confidencialidade e privacidade, autocompaixão, e o material é muito bom. Vocês vão na sequência depois, passando cada um deles. Sempre a lhes dizer, trata-se de buscar familiaridade, nada de memória, nada de buscar um conhecimento de reprodução. Entender, compreender. É a dinâmica do aprender a aprender. Perfeito? Então aqui nós temos 5 mapas mentais que estarão anexados ao nosso trabalho de hoje e apresento na sequência esses mapas mentais numa leitura facilitada, numa leitura mais tranquila, mais serena, de tal modo que vocês possam compreender, pegar o espírito do tema. Então vamos lá. Vamos localizá-la aqui de uma forma que vamos achar a sequência. Mitologia. Aqui estamos na primeira leitura. Observem, identificação e superação de mecanismos de defesa, ou superação dos mecanismos de defesa. Portanto, eu tenho que ter uma ideia quais mecanismos de defesa eu tenho comigo, identificar limites falsos e verdadeiros deles. Então, uma leitura curta que vai nos ajudar na compreensão dessa temática. A segunda temática, introspecção e reflexividade, desenvolvendo a habilidade da autoobservação e reflexão crítica. Sempre disse a vocês, desenvolver a habilidade é preciso trabalhar exercícios, preciso aprender a dominar a introspecção, a meditação, a reflexão. Um terceiro texto, artigo, Jornada do Analista e seu desenvolvimento pessoal. Muito interessante, uma leitura facilitadora, vocês farão com calma depois essa imersão. Quarto artigo, autoanálise e criatividade terapêutica. Como a compreensão de nós mesmos pode nos enriquecer e informar quando nós trabalhamos a abordagem terapêutica. Muito interessante. E o último artigo, ética na autoanálise. Imperativos éticos na autoexploração. A honestidade comigo mesmo é um imperativo necessário na autoanálise. Freud enfatizou que a autoanálise requer um compromisso profundo com a nossa verdade interna, permitindo que o analista, você explore seus próprios pensamentos, sentimentos, comportamentos, sem censura. Esse nível de honestidade é essencial para identificar e compreender os processos inconscientes que influenciam o comportamento e as nossas emoções. Perfeito? Saindo dos artigos, nós vamos para a sequência das leituras psicanalíticas. Tivemos o grupo das reflexões, tivemos o grupo dos mapas e dos artigos. Passamos agora às leituras psicanalíticas, sempre são 12 leituras estruturantes. Primeira, então, personalidade, Robert Schumann, uma análise psicanalítica das composições da vida emocional de Schumann, muito interessante, a critério de vocês. Então vamos ao segundo tema. Aqui nós temos sobre sexualidade, expressão de gênero, modos de expressar o gênero por meio do comportamento, vestimenta e atitudes, vale a reflexão. Um terceiro texto, psicologia da aprendizagem, como a educação pode se adaptar às necessidades de aprendizagem dos alunos dessa geração Z. Geração Z composta por indivíduos nascidos a partir da metade de meados da década de 90 até o início de 2010. Vamos para outra. Quarta leitura, psicopatologias, hoje de modo especial, transtorno bipolar, alternância entre episódios de mania e depressão, vale a pena.
Quinto texto, quinta leitura, bioética, não maleficência, princípio de não causar dano intencional. Muito interessante, uma abordagem diferenciada. Vamos para o sexto tema. Em neurociências, a plasticidade neural, a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar. Veja que o diálogo entre psicanálise e neurociências sempre é necessário. Sétima leitura psicanalítica, nós temos a resenha. Voltei novamente ao lugar dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, obra de Freud, 1905. Uma análise psicanalítica. Vale, sempre vale. Oitava leitura, em terapias analíticas, temos 4, 5 ou 6 diversas hoje, saúde mental e prevenção do suicídio. Uma abordagem proativa e preventiva. Vale a sinalização. Nona leitura, LGBT, voltada para o grupo LGBT, enfrentamento do preconceito e da discriminação. Qual é o lugar da psicanálise? Sempre um lugar de inclusão. Vamos para a 10ª leitura. Psicanálise, desafios éticos e de privacidade. Desafios éticos e desafios da privacidade. De modo especial no mundo da era digital. Vale o mergulho. Vamos para a 11ª. Em termos de tradições religiosas, a integração de crenças religiosas na terapia. Como lugar, como trabalhar, como transitar. Em termos de crenças religiosas, de tradições religiosas. Finalmente, a última leitura psicanalítica, estudo de caso, o caso do homem dos ratos. Já tivemos uma iniciação, uma provocação, vale a pena uma releitura. Um clássico de Freud. Bem, com isso, passamos para as propostas de redações. 5 redações, vamos ver a primeira. A proposta, o ego e a navegação na complexidade digital. Quem gosta desse nicho, quem gosta dessa área, quem gosta desse tema. Aqui uma proposta, mais ou menos 800 palavras, de uma reflexão para um trabalho de redação temática. Uma segunda proposta de redação temática, o superego e as mudanças nos padrões morais. Quem gosta desse campo, quem gosta desse nicho, aí uma proposta de reflexão. Vamos para a terceira redação, conflitos entre id, ego e superego na identidade de gênero. Vale a pena, muito oportuno, significativo. Congrega, agrega valores. Vamos para a 4ª temática, nascimento e o fortalecimento do ego, narcisismo e o fortalecimento do ego. Quem gosta da temática narcisista ou do narcisismo, ou de trabalhar, de estudar, de refletir, um material muito interessante, uma reflexão muito boa. E o último que nós temos, influência da tecnologia no desenvolvimento do superego. Cada vez mais a gente se dá conta do lugar da tecnologia influenciando o nosso superego. Meus caríssimos alunos, com isso nós apresentamos a proposta do trabalho de hoje, um material muito rico, muito interessante. Sempre façam a visita e a revisita nos momentos de calmaria, nos momentos de sossego. Procurem a melhor parte do dia, procurem aquele horário em que você se dá conta que não se encontra disperso, aqueles momentos que você tem facilidade de concentração, para você se alimentar da psicanálise, da reflexão, da aula, do encontro, do vídeo aula. Vocês se dão conta, cada vez mais, uma gama significativa de informações chega até vocês, sempre dentro daquela filosofia metodológica, uma metodologia que nós chamamos não linear, uma metodologia cíclica.
Elas sempre voltam aos temas, cada vez mais carregada de profundidade de novas informações. Tem aí à disposição um bom material de estudo. A essa altura, no nosso curso, provavelmente não tenhamos mais alunos bloqueados, travados diante das informações. É preciso serenidade, é preciso pacificar os limites falsos e verdadeiros, para que a gente entenda a natureza do curso, a proposta do curso, sempre lembrando, o curso ele é proposto para uma diversidade de alunos, diversidade de lugares, diversidade de crenças e valores, diversidade de tradições religiosas, diversidade de formações escolares, formações acadêmicas, diversidade de profissionais, em termos de nível técnico, em termos de nível acadêmico, bacharel, mestrado, doutorado. O importante é que você tire o máximo de proveito das informações que lhe são oferecidas. Aquilo que não lhe interessa, passe à frente. Aquilo que lhe interessa, agregue. Sempre lembrando, estamos a fazer um trabalho de modo inclusivo. Uma abordagem metodológica, uma abordagem de conteúdos, uma abordagem dentro de uma filosofia em psicanálise, sempre de inclusão. Queremos todas as diferenças conosco, porque todas elas têm a razão de existir, a razão de ser. Não alimente preconceitos, não alimente bloqueios que não conduzem a bons resultados. Bom estudo, bom trabalho e até nos vermos novamente.